Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Agradeço a você por, durante esse período, estamos chegando a quase 300 vídeos. São 295 vídeos. Falta 5. Depois de produzir esse vídeo, nós faltaremos apenas 4 para 300 vídeos. É uma longa jornada para todos nós. Nós podemos dizer assim, uma grande vitória, né? Poder trabalhar a palavra de Deus, poder apresentar a palavra de Deus, poder estudar com vocês, povo maravilhoso, povo extraordinário, que dedica um tempo para ouvir aquilo que a gente tem a falar, sobre aquilo que a palavra de Deus nos revela e a interpretação daquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos revelar como mensagem, para edificar a nossa fé, para nos tornar firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E hoje, dando continuidade à lição do terceiro trimestre do ano de 2025, com o título de O Estudo do Livro de Êxodo, hoje a lição de número 11, que tem exatamente como título Apostasia e Intercessão. Nós iremos estudar um estudo que, sem sombra de dúvida, é um estudo enigmático da palavra de Deus, que revela o amor de Deus, que revela que Deus ele está disposto a perdoar o seu povo, mas na qualidade de povo de Deus, precisamos ter cuidado para que nós possamos buscar a verdadeira adoração, para não sermos confundidos, para não sermos atrapalhados, e para que nós não venhamos colocar obstáculos e dificuldade para buscar ao Deus verdadeiro. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 31 e 32, nos diz: Então Moisés voltou ao Senhor e disse-lhe: Este povo cometeu um grande pecado, porque se fizeram deuses de ouro. Eu imploro que tu perdoes o pecado deles, e se não, me risque agora do teu livro que tu escreveu. Que intercessão essa que nós temos aqui no livro de Êxodo, do capítulo 32, versículo 31 até o 32. E o que é que nós poderíamos dizer? Ali no mesmo capítulo, no 32, versículo 8, nos diz assim a palavra de Deus: muito cedo eles se desviaram do caminho que eu lhes ordenei que seguissem. Então a gente percebe o processo de apostasia de um povo que, sem sombra de dúvida, viu as bênçãos de Deus em sua vida, em sua jornada, em sua caminhada. A abertura do Mar Vermelho, a transformação das águas amargas de Mara em água doce, o maná no deserto, tantas bênçãos derramadas de Deus, o cuidado, a proteção de Deus na sua jornada ao sair do Egito, nos dias do Egito, ao sair do Egito. E esse processo todo não foi suficiente para que o povo não viesse estar atento e se rebelar contra Deus. E é necessário que nós compreendamos que pouco depois de receber os 10 mandamentos e receber a ordem expressa de não fazer isso, pelo menos 2 mandamentos estavam linkados para essa questão. O primeiro e o segundo mandamento. O primeiro mandamento diz: não farás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor de teu Deus em vão. E o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. Esses mandamentos chamavam a atenção para a adoração ao único Deus. Esses mandamentos apresentavam o perigo de adorar um outro Deus. Esses mandamentos apresentam a possibilidade de adorar um Deus criador, um Deus redentor, um Deus mantenedor. E assim, pouco depois de receber os 10 mandamentos e receber a expressa ordem de não fazer ídolo, Israel fez um bezerro de ouro para adorá-lo. E é exatamente que, diante dessa apostasia, Deus pediu permissão a Moisés para destruir o povo e tornar esse povo em um sentido de que eles não tinham mais condições de continuar, porque Moisés passara um tempo lá no Sinai para manter comunhão com Deus, para receber de Deus orientações, e eles não foram capazes de esperar. A Bíblia diz: esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. E apesar da apostasia do povo, apesar da rebeldia do povo, Moisés intercedeu 2 vezes por ele, diante de Deus, para pedir perdão
para pedir o perdão que eles não mereciam, né? E também outra coisa importante que Moisés ele estava disposto, ele amava tanto aquele povo que Moisés disse: se não podes perdoar e se é para tirar eles daquilo que tu chamaste, que tu risques o meu nome do livro da vida. E é exatamente o que vai permear o sentido desse estudo maravilhoso. E nós poderíamos destacar dois tópicos importantes. É o tópico que trata da apostasia e o tópico que trata da intercessão. O tópico que trata da apostasia fala da fraqueza de Arão, o festival do bezerro e a corrupção e a idolatria. E a intercessão. Acalme a sua raiva agora. É exatamente esse contexto em que Moisés ele chega com as tábuas dos 10 mandamentos e o povo está em apostasia. E apague o meu nome do teu livro ou do livro que tu escreveu. Esses dois pontos desse tópico da intercessão mostram Moisés intercedendo pelo seu povo, pelo povo de Deus. E nós vamos estudar profundamente esses pontos para que assim nós possamos ter certeza daquilo que Deus é, daquilo que Deus representa, mas, acima de tudo, daquilo que Deus não tolera. E, meus queridos, vamos ao primeiro tópico, a apostasia. A fraqueza de Arão. E Êxodo, no capítulo 32, versículo 5, quando Arão viu isso, construiu um altar diante do bezerro, e Arão proclamou e disse: amanhã haverá festa para o Senhor. Meus queridos, embora a palavra hebraica Elohim seja o plural de Deus, ela é comumente usada para se referir ao único Deus verdadeiro. Se não, vejamos o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículo 2, eu sou o Senhor, teu Deus, Elohim, que tirei da terra do Egito. Veja que coisa importante. Na ausência de Moisés, o povo pediu a Arão que fizesse um Elohim para eles, visível e que pudessem adorar. Está ali no capítulo 32, versículo 1. Eles logo se esqueceram dos mandamentos que Deus anunciara para eles, que haviam recebido, e do compromisso que assumiram em obedecê-lo. Então, o povo havia esquecido desse mandamento. Como a memória do ser humano ela é fraca, e esquecer da bondade, do amor de Deus e daquilo que é prometido. Muitas vezes nós nos comprometemos com Deus, muitas vezes afirmamos uma aliança em cima da aliança que Deus fez com a gente, e muitas vezes nós não seguimos. Meus queridos, é importante entender que a hesitação inicial de Arão em tentar negociar com o povo levou a liberar a apostasia em vez de erradicá-la. E, infelizmente, a fraqueza de Arão aqui, que poderia ter sido mais contundente, que poderia ter sido muito mais firme, uma liderança que não tem firmeza, uma liderança que não se impõe, é uma liderança fraca, é uma liderança que decepciona a Deus, é uma liderança que leva o povo à apostasia. E Arão, ele não foi firme. Como diz o ditado, ele foi Maria, vai com as outras. Arão, ele foi pressionado pelo povo e ele cedeu. Mandou com que o povo tirasse as argolas, tirasse tudo o que eles tinham, e ali foi fundido todo aquele ouro para que fosse feito o quê? Para que fosse feito um bezerro de ouro, um Elohim para ele. Ele já conheceu esse Elohim, esse Deus verdadeiro, esse Deus maravilhoso. Ele não era feito por mãos humanas. Esse Deus já estivera com esse povo na Páscoa, na passagem do Mar Vermelho, na transformação da água amarga de Mara em água doce, no maná do deserto, na nuvem de noite e na proteção da nuvem de dia. Esse povo já conhecia a mão poderosa desse Deus. Negar esse Deus, né, e principalmente com um líder como Arão, que teria a responsabilidade do sacerdócio sobre o povo, foi demais, muito sério para Deus. E em vez de lembrá-los, Arão, de proibir esse povo a idolatria, Arão fez um bezerro de ouro, declarando: eis o seu Deus, o seu Elohim, que os tirou do Egito. Veja que apostasia, que coisa, que fato lamentável esse de Arão. E, meus queridos, a quem muito é dado, muito será cobrado. A Arão foi dado a ele todas as orientações, foi dada a ele a autoridade para ele repreender o povo, e ele não teve coragem. Ele foi um líder fraco, um líder omisso, um líder que, no lugar de ser submisso a Deus, foi levado pelo encanto do povo
do encanto do povo, que por uma perspectiva equivocada, por não saber esperar por Deus, e então aquele povo estava ali se desviando. E o que foi feito? O Festival do Bezerro é o segundo ponto desse tópico. Em Êxodo capítulo 32, versículo 6, nos diz a palavra do Senhor. E no dia seguinte, levantaram-se de madrugada, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se alegrar. E, meus queridos, ao fazerem um ídolo em forma de bezerro, os israelitas reduziram o Deus Todo-Poderoso à imagem de um animal, adorando a criatura em vez de adorar o verdadeiro Criador. Que coisa lamentável. E será que isso hoje não existe? E, irracionalmente, eles pensaram em uma estátua feita. Essa estátua seria capaz de conduzi-los na concepção deles. Talvez eles até pensassem que o próprio Elohim havia se tornado um bezerro de ouro. E quando a gente pensa que Deus se torna aquilo que nós desejamos que ele seja, isso é um equívoco por demais grave e sério na vida de uma pessoa. Nós não devemos querer que Deus seja o que nós queremos, o que nós pensamos, o que nós desejamos. Deus é Deus e não há outro Deus. Ele já havia dito ao povo: eu sou o que sou. Veja bem, essa reafirmação e essa afirmação de Deus. Na realidade, eles pararam de adorar a Deus para adorar o demônio. Quando a gente deixa de adorar a Deus, é muito forte o que eu vou dizer, mas nós acabamos adorando o demônio. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, nos traz essa reflexão. Ao adorarem a Deus, eles cresceram moralmente, espiritualmente, eticamente, pois eles se assemelhavam a Deus. Agora, na medida que eles foram adorar o bezerro de ouro, eles se voltavam para adorar o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus é Satanás. Eles começaram a se degradar, pois se pareciam com os demônios que adoravam. A gente é muito parecido com aquilo que a gente convive. E, meus queridos, quando nós não entregamos o nosso coração ao nosso Criador, mas servimos a qualquer ídolo que existe nesse mundo, mais cedo ou mais tarde, isso vai nos levar à nossa degradação espiritual. E antes que sejamos levados à degradação espiritual, que nós busquemos a comunhão com Deus, que saibamos esperar o tempo certo do Senhor. A Bíblia diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Meus queridos, da corrupção e da idolatria. Em Êxodo capítulo 32, versículo 7, diz o seguinte, a palavra de Deus. Vem comigo na leitura. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, pois o seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Veja que coisa tão triste nesse chamado de Deus a Moisés. Prostrar-se diante de uma imagem, mesmo que ela represente o próprio Deus, Cristo ou seus santos, é desobedecer à lei de Deus e assim entrar no pecado e na corrupção. É preciso que nós tenhamos cuidado. Quais são os tipos de ídolos que nós estamos levantando, transgredindo o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus? Qual é a idolatria desse século XXI que nós estamos inseridos? A idolatria é adorar algo que substitui Deus. Um ídolo é tudo tudo aquilo que nós capturamos em nossa imaginação, em nossas afeições, no nosso tempo, a nossa mente, que nós começamos a ocupar mais do que a Deus. A nossa mente muitas vezes está entorpecida. E lembre-se que o grande conflito dos últimos dias, ele vai se travar na nossa mente. E o que é que nós estamos escravizando em nosso pensamento, que nós chamamos de pecados acariciados? E, meus queridos, que ídolos nós estamos adorando? Faça a sua própria lista. Algumas sugestões: orgulho, dinheiro, poder, sexo, comida, trabalho, mídia social. O que significa adorar esses ídolos? Nossa personalidade, nosso modo de pensar, nossos afetos e até mesmo a nossa vida social, ela será transformada e amoldada a esses deuses, a essas coisas das quais nós trocamos relacionamentos autênticos, um relacionamento autêntico com Deus, por interações vazias e sem sentidos, que não pode nos salvar, que vai nos levar à destruição da nossa família, à destruição
a nossa própria destruição, vai nos fazer perder a salvação em Cristo Jesus. E agora, diante de todo esse pecado cometido por esse povo, diante de todo um festival de idolatria, diante da fraqueza de Arão, irmão de Moisés, um homem que há pouco tempo tinha sido levado ao monte para estar em comunhão com Deus. Ele, Moisés, os seus 2 filhos e mais 70 anciãos. Esse homem agora é como se tivesse esquecido de tudo. Foi levado por outro. Foi, como diz o ditado popular, foi uma Maria vai com as outras. O que significou, nesse contexto, a intercessão de Moisés? Em Êxodo, capítulo 32, versículo 12, diz o seguinte, a palavra de Deus. Por que fazer surgir os egípcios, dizendo que você não tirou dos seus pais com a intenção de nos matar nas montanhas e nos varrer da face da terra? Acalme sua raiva agora, abranda o teu furor e não traga sobre o povo esse infortúnio. Veja bem, meus queridos, Deus disse a Moisés, o vosso povo, que vós tiraste da terra do Egito, se tornou corrupto. No verso 7 do capítulo 32. Moisés reagiu corretamente. Não é o meu povo, mas o seu. Não fui eu que os tirou de lá, mas foi tu. Olha mesmo que Moisés, ele diz. Deus estava pedindo que ele o deixasse destruir Israel, mas Moisés se recusou a dar tal permissão, dizer, esse é o teu povo, foi o Senhor que tirou ele do Egito. Moisés ali começa a intervenção. A ira de Deus era justa, mas Moisés sabia que a misericórdia de Deus era maior do que a justiça. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas não se acabam, mas as misericórdias do Senhor se limitam ao não querer humano. Depois de interceder por Israel, de forma muito firme, Moisés, e com certeza que Deus havia acalmado a sua ira, ele, irado, desceu da montanha e, vendo a apostasia, o próprio Moisés, ele vendo a apostasia, ele quebrou o símbolo da aliança. E qual era o símbolo da aliança? As tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, mostrando assim a indignação, mostrando assim a rebelião do povo, mostrando assim a transgressão do povo aos mandamentos dos quais eles juraram aliança anteriormente. E, meus queridos, depois de ouvir as desculpas fracas de seu irmão, a fraqueza do seu irmão, a falta de liderança do seu irmão, Moisés agiu com força para impedir a devassidão. Ele agiu com todo o ímpeto para que o povo compreendesse, e principalmente seu irmão, que estava num papel ali importante, que poderia ter impedido, poderia ter sido mais contundente naquele momento. A fraqueza de Arão, o pecado do povo foi demais triste, e daí que Moisés ele intercede pelo seu povo. Meus queridos, em Êxodo, capítulo 32, versículo 32, tem um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada, de alguém que ama o seu povo, de alguém que intercede pelo seu povo, de alguém que está triste pelo seu povo, de alguém que está chorando pelo seu povo, de alguém que está indignado, mas de alguém que ama esse povo e que não quer ver esse povo destruído, por alguém que ama o povo, mas aborrece o pecado do povo. E aqui diz o seguinte, no entanto, peço-lhes que perdoe os seus pecados, mas se não vai perdoá-los, apague-me do livro que tu escreveste. Ali, Moisés está pedindo a Deus para apagar, arriscar o nome do livro do livro da vida. E, meus queridos, com sua primeira intercessão, Moisés evitou a destruição do povo, mas era evidente que Deus não poderia continuar a abençoá-los depois desse pecado. Por isso, resolveu realizar uma segunda intercessão. E o que foi que aconteceu? Moisés estava disposto a perder a sua própria vida, a perder a sua própria salvação, se esse povo não fosse perdoado. No entanto, não era um perdão normal que Moisés estava pedindo, pois ele não usava a palavra hebraica usual para perdoar. Ele pediu que Deus carregasse o pecado do povo. Veja bem, ele não pediu para Deus perdoar.
perdoar. Ele pediu que Moisés, ele pediu a Deus que carregasse Moisés, o pecado do povo. E assim, isso implica que Deus faria do pecado seu e o suportaria, pagando o seu preço, a morte. Isso é precisamente o que Jesus ele fez na cruz. Ele levou os nossos pecados sobre si mesmo, para morrer a morte que nós merecíamos. Moisés estava ali no papel de interceder. Mas, meus queridos, se nós entendermos muito bem aqui, o pecado ele estava feito, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Aquele povo ali foi salvo porque Moisés intercedeu, orou por ele, mas eles estavam salvos pelo sangue de Jesus, que haveria de vir e morrer na cruz do Calvário por ele. Ele se fez pecado por nós, senão aquele povo teria sido destruído. E Moisés, ao colocar essa questão, Moisés, ele traz uma coisa muito importante. Ele pediu que Deus carregasse o pecado do povo. E Deus, através de Jesus, a esperança estava no futuro, haveria de assim fazer, porque ele levou os nossos pecados sobre si mesmo para morrer a morte que nós merecíamos. Ele, como diz Isaías 53, ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Entendamos bem o que Deus ele quer fazer, o que Deus ele fez, ele faz e ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele fez na vida do povo no passado. Moisés intercedeu pelo seu povo e Deus ele carregou o pecado do povo através daquilo que Cristo haveria de vir e fazer na cruz do Calvário. E o que é que nós poderíamos, diante de tudo isso, dizer? No livro Patriarcas e Profetas, página 287 até a página 288, diz o seguinte: durante esse período de espera, tiveram tempo para ponderar sobre a lei de Deus que havia ouvido e preparar o coração para receber futuras revelações que Moisés lhes pudesse fazer. Mas eles não dedicaram muito tempo a esse trabalho. Se tivessem devotado a buscar uma compreensão mais clara dos mandamentos de Deus e tivessem humilhado o coração diante de Deus, teriam sido protegidos contra a tentação. Mas eles não o fizeram e logo se tornaram descuidados, desatentos e licenciosos. Sentindo-se impotentes pela ausência de Moisés, o seu chefe, eles voltaram às suas velhas superstições. O povo desejava alguma imagem que representasse a Deus, o verdadeiro Elohim, e que tornasse o lugar de Moisés diante dele. E essa foi a fraqueza do povo. Esse foi o erro do povo. Esse foi o erro do grande líder Abraão, que estava ali para atenuar, para substituir o grande líder Moisés e cumprir o papel dele de sumo sacerdote. Arão foi fraco. Arão, ele ali exerceu uma liderança fragilizada, uma liderança que não confiou em Deus, uma liderança que, sem sombra de dúvida, deixou a desejar, uma liderança que foi levado pelos desejos do povo. E, meus queridos, se Deus nos chamou para um ministério, se Deus chamou para alguma coisa, precisamos nos consagrar, mas acima de tudo, devemos ter a consagração necessária, até porque a Bíblia diz: ao que muito é dado, muito será cobrado. Arão recebeu uma responsabilidade do Senhor e ele foi muito fraco naquela circunstância. Portanto, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ele atendeu a intercessão ali feita de Moisés. Disse: não, Moisés, eu não vou tirar o seu nome do livro da vida, mas aquele que pecou contra mim. O Senhor carregou, através daquilo que Cristo haveria de vir fazer, o pecado de toda a humanidade. Portanto, eu convido a você a entender, espere pacientemente pelo Senhor. Muito cuidado para você não se corromper com as coisas do mundo. Muito cuidado para que o pecado não venha a entorpecer a sua vida, para que o pecado ele não venha destruir a sua vida, para que você não tenha pecados acariciados, para que você não venha se deixar levar pelo pecado e se deixar pela maioria. Seja um líder, mas seja uma pessoa que tenha comunhão com Deus, para você ter firmeza de caráter. Desejo a você, meu querido, ao concluirmos esse estudo, que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família.
E gostaríamos, nesse momento, de convidar você para fecharmos os nossos olhos e falarmos com o nosso Deus. Vem comigo na oração. Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma forma maravilhosa, de uma forma grandiosa, de uma forma extraordinária, tu permitiste com que teu povo fosse perdoado no passado, que tu permita, Senhor, que nós possamos, através do poder do Espírito Santo, termos consciência do nosso pecado, que não nos deixemos levar, Senhor, pelo pecado desse mundo, pelos desejos da carne, que não nos deixemos levar como Arão, mas que possamos exercer o nosso ministério aqui na terra com intrepidez, com coragem, com determinação e, acima de tudo, com amor. Continua conosco, abençoe as pessoas que nos acompanham, guarde ela e livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muito obrigado por nos acompanhar. Desejo a você que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Ele te cubra de bênção, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Não esqueça, compartilhe o canal, dê um like aí. Se você não inscreveu, se é a primeira vez que você está assistindo, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.